Todos nós sabemos que Naruto possui uma história consideravelmente extensa, com seus numerosos 720 episódios, que agora continua se expandindo ainda mais com os eventos de Boruto, fazendo com que seja praticamente impossível que não exista furos dentro dessa história, e também muitas coisas que não foram totalmente explicadas. E nesse vídeo vim trazer para vocês os 8 piores furos de roteiro da história de Naruto. Então fica até o final do vídeo para você acompanhar todos esses furos de roteiro, que é um pior que o outro. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Naruto é um fenômeno mundial e todos nós sabemos disso, mas isso não significa que seja uma história perfeita. Alguns pontos da história acabaram se tornando confuso e às vezes algumas informações que seriam importantes simplesmente não ganham nenhuma explicação. Isso acaba gerando os famosos furos de roteiro, pois situações extremas são criadas por Kishimoto e não fazem muito sentido. Mas antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bora lá pro vídeo. Vamos começar com o furo mais famoso, a morte de Hashirama. Hashirama, sem sombra de dúvidas, é um dos ninjas mais poderosos que a franquia nos apresentou, sendo praticamente invencível durante toda a sua vida. Ele já enfrentou e venceu Madara inúmeras vezes, levando em consideração que Madara era o único que poderia bater de frente com ele. Kishimoto acabou elevando tanto os níveis de poder de Hashirama que sua morte nunca foi bem explicada. Segundo o próprio databook de Naruto, ele morreu durante uma guerra ninja e foi logo substituído pelo seu irmão Tobirama como Hokage, mas nenhum detalhe sobre a sua morte foi revelado. Levando em conta que o primeiro Hokage era praticamente imbatível, é no mínimo estranho que sua morte seja tão mal explicada e que o adversário que o matou não tenha sido reconhecido ou citado na história até hoje. Já pensou você ser responsável por matar aquele que é considerado o deus do mundo ninja e não ter nenhum reconhecimento sobre isso? Não tem como nem a gente explicar como isso acaba sendo frustrante, levando em consideração que existem alguns personagens que fizeram coisas muito menores que Hashirama e tiveram assim seus devidos reconhecimentos com sua morte. Kakashi e seus 1000 furos. O desenvolvimento de Kakashi é um tanto que uma bosta dentro da história. Afinal, sua trajetória ao longo do anime e sua fama acaba não se coincidindo. Desde sua introdução, vimos que durante as missões ele era o temido ninja que copia e classificado como um dos mais poderosos de Konoha naquele momento, levando em consideração todos os seus feitos quando era um Anbu. Mas como nem tudo são flores, infelizmente o que vemos ao longo da franquia é que Kishimoto criou Kakashi sendo derrotado inúmeras vezes por oponentes como Itachi Pen e até mesmo Kakuzu, que já chegou perto de roubar o seu coração. Mas sobre seu título como ninja dos 1000 jutsus, talvez essa tenha sido a maior falha do autor em relação ao personagem, pois o que vemos é Kakashi utilizando repetidamente o Chidori, seu jutsu dos cachorros que agora eu não lembro o nome, e também algumas vezes o estilo terra, o que acaba fazendo com que esses 1000 jutsus sejam reduzidos a 3. E onde ficam os outros 997 jutsus. Mas muitos fãs se queixam disso até hoje, afirmando que adoraria ter visto mais esses 1000 jutsus que o Shinobi acumulou ao longo de sua carreira como ninja. Mas infelizmente Kishimoto não pareceu dar a mesma importância para isso e deixou assim pelo restante de toda a obra. Por que Konan não destruiu o Rinnegan de Nagato? Esse momento é tão ruim que só perde para aquela morte tosca do Madara durante a Quarta Guerra. Então vamos recapitular o que estava acontecendo naquele momento. Após a morte de Nagato, Konan e Naruto acabaram levando o corpo do renegado até a Megakuri para enterrá-lo junto ao lado de seu amigo de infância, o Yahiko. Finalmente, Nagato encontraria descanso longe de tanta dor, mas nem morto ele acabou tendo a sua própria paz. Para quem não sabe, o Rinnegan de Nagato foi implantado por Madara quando ele ainda era uma criança, então era meio óbvio que Obito iria atrás do Rinnegan de Nagato para roubá-lo de volta, mas Konan acabou decidindo não destruir o Donjutsu, mesmo sabendo totalmente disso. Alguns fãs tentaram encontrar justificativa para tal atitude da Kunoichi, mas a realidade é que a resposta para isso é apenas um artifício de roteiro. Se ela apenas destruísse os olhos de Nagato, o anime provavelmente teria acabado, pois após a morte de Nagato, Obito começou a organizar seu plano para a guerra, mas uma justificativa lógica para a história nunca foi dada. Seria assim prepotência de Konan ter certeza que ela mataria Obito com seu ataque de 600 milhões de papéis bombas? Falta de conhecimento sobre o poder do Rinnegan? Ou acreditar que o Rinnegan não poderia ser transplantado novamente? Uma explicação concreta acaba nunca sendo dada, mas as consequências de sua atitude levaram até os acontecimentos finais da Quarta Grande Guerra Ninja e muita gente acabou sendo morta por causa disso. Por que não usar o Yamato desde o começo para controlar a Kyuubi no Naruto? Yamato era praticamente um clone de Hashirama, sendo o único experimento genético sobrevivente de Orochimaru que conseguiu assim desenvolver o estilo madeira, que apenas o primeiro Hokage conseguiu utilizar naquele momento. Ele foi um antigo parceiro de Kakashi no Anbu, o que indica que ele já existia dentro da história durante a infância
infância de Naruto, mas porque ele não ajudou no treinamento do garoto desde novo para que ele dominasse a Kurama desde criança? A resposta é a seguinte: Yamato foi um personagem extra e escrito de última hora, já que nenhuma menção foi feita sobre ele, nem mesmo quando Naruto começou seu treinamento. Se Kishimoto tivesse pensado desde o início nessa dinâmica de um personagem que consegue conter em certos níveis o poder da Kurama, certamente ele teria usado isso ao seu favor desde o Naruto clássico. Mas como sabemos, é a fórmula básica do shonen: o protagonista tem que sofrer para depois brilhar. Seria bem diferente ver o Naruto, digamos que quase full power com o poder da Kurama desde o clássico. Assim, muitas coisas dentro da obra acabariam sendo bastante diferentes. Qual a função dos anéis da Akatsuki? Dentro do mundo dos animes, acredito que seja difícil existir uma organização mais estilosa do que a Akatsuki. Acho que apenas a Genen Ryoda de Hunter x Hunter pode ser comparada com ela. Mantos pretos com nuvens vermelhas, chapéus de palha, unhas pretas e anéis de gangue. Esse combo com certeza é o carro-chefe quando falamos de acessórios para Naruto que muitos fãs acabam comprando. O manto da Akatsuki ajuda outras pessoas a assimilarem os integrantes à organização só de olhar, mas os anéis em diversos momentos apareceram. O público achou que teria uma explicação para eles, mas Kishimoto nunca especificou por que cada personagem utiliza um anel diferente. Ficou subentendido que os anéis têm relação com a posição que cada membro ocupa na estátua Gedo no momento das extrações da Biju, mas também nenhum aprofundamento sobre eles é feito durante a obra. Quem criou o Naruto após a morte de Minato e Kushina? Talvez esse seja um dos principais questionamentos do público, já que acompanhamos Naruto desde sua infância. Sabemos que Naruto sempre foi uma criança discriminada por toda a vila só por ser o Jinchuriki da Kurama, pois foi ela durante o dia do nascimento de Naruto que acabou orquestrando um ataque, matando muitas pessoas da Vila da Folha. Mas uma coisa bastante intrigante é que diversos ninjas que lutaram ao lado de Minato durante o ataque sabiam a verdade sobre esse ataque. Ou seja, eles sempre souberam que Minato e Kushina se sacrificaram para salvar toda a vila e que o casal selou um demônio dentro do próprio filho recém-nascido para que Konoha não perecesse. Então por que diabos absolutamente ninguém pegou essa criança para criar? Sendo que tinha muitos ninjas lá que acompanhavam Minato, pois naquele momento Minato já era o quarto Hokage. Então ele tinha muitas pessoas que confiavam que acabaram sabendo o que realmente aconteceu durante aquela noite. O terceiro Hokage, que no caso é o Hiruzen, encontrou Naruto ainda recém-nascido e o auxiliou financeiramente, mas o garoto cresceu sozinho, sem saber quando o leite está vencido e comendo lamen todo dia, sendo filho de heróis que literalmente deram a vida para salvar inúmeros inocentes. E acredito que Minato tenha confiado Naruto ao terceiro Hokage, mas eu não sei o que Kishimoto tinha na cabeça que criou um Hokage tão burro e irresponsável como o Hiruzen é. O cara tem o título mais alto da vila, mas não serve pra merda nenhuma. Então, aproveitando e pegando o gancho com o Naruto, quem foi que criou o Sasuke após o massacre dos Uchihas? O evento mais trágico da história do clã, sem dúvidas, é o massacre do clã Uchiha. O massacre feito por Itachi, que recebeu a ordem de Hiruzen, Danzo e os outros anciãos de Konoha, foi um grande desastre dentro da vila. Sasuke ficou marcado pelo ataque de seu irmão por muitos anos, chegando ao ponto de se renegar da vila em busca de vingança contra Itachi. Diferente de Naruto, Sasuke precisou lidar com a dor de perder seus pais. Já Naruto nunca tinha visto seus pais na vida. Perder todos os seus entes queridos de uma hora para outra é uma experiência totalmente traumática para qualquer um. E após esse massacre, nenhuma informação foi dada sobre quem cuidou de Sasuke após seu clã ter sido massacrado. É muito provável que Sasuke tenha sobrevivido sozinho, pois ele era muito jovem quando aquilo acabou acontecendo. Mas uma das teorias mais certas que podemos considerar é que o pequeno Sasuke tenha sido deixado em um orfanato até ter a idade de se cuidar sozinho. Como Konoha é uma vila que constantemente estava em guerra, algumas crianças eventualmente acabaram órfãos da guerra e precisavam de um lugar para viver. Sasuke assim poderia ter vivido junto de outras crianças por um tempo e voltado para a casa de sua família quando chegou a uma idade mais avançada. A prova escrita do exame Chunin. Esse foi um dos primeiros furos que aconteceram dentro da história. Antes das provas escritas começarem, é dito em alto e bom tom que colar não seria admitido ali. Assim, como todos os fiscais da sala eram ninjas altamente treinados e conseguiam notar até mesmo quantas piscadas cada aluno deu ao longo da prova. Era praticamente impossível colar naquele momento. Mas é aí que entra a jogada do exame. Sim, a intenção desse exame era justamente que os jovens utilizassem suas habilidades ninjas para colarem sem serem pegos, mas isso acabou que não funcionou muito bem na prática. Usar marionetes, espelho no teto, um olho de areia flutuando em cima da prova do coleguinha, desmaiar no meio da prova porque trocou de corpo com outra pessoa, tudo isso são coisas que ninjas do alto escalão da vida deveriam notar, correto?
Até mesmo porque muitos alunos foram desclassificados por colar nessa prova, mas nenhum deles teve a forma que colou revelada. Fora que o próprio Naruto teve seu nome anotado só de olhar para o lado uma vez. É minimamente estranho que nenhum dos que usou os métodos tão descarados tenha sido pego. E também vale lembrar que todos que passaram para a última fase e tiveram destaque nas batalhas acabaram colando na prova. Sendo assim, os Chunins aprovados nessa época nem deveriam ter passado da primeira fase. Acabou que isso ficou meio sem sentido. Disseram que não era para colar, mas a intenção era testar as habilidades dos alunos. Mas porra, velho, a Ino usou a sua transferência de mente, o Gaara fez a porra de um olho que voa e ninguém foi chamado a atenção, tornando isso totalmente sem sentido. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Esses foram alguns dos furos de roteiro que possuem na história de Naruto. Comenta aí outro furo de roteiro que você acha que tem bastante relevância aí dentro da história. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Eu vou indo nessa, te espero no próximo vídeo. Valeu!